Ele achou que estava apenas ajudando um fugitivo assustado quando abriu a porta do porão, mas, ao ver o batedor Apache tremendo de frio e exaustão, algo no olhar daquele jovem fez seu peito apertar como se estivesse diante de alguém que já havia sido esquecido pelo mundo inteiro. Mas quando o Apache tirou do bolso um objeto antigo e sussurrou um nome que o homem não ouvia desde a infância, ele congelou. E naquele mesmo instante, luzes misteriosas explodiram nas montanhas, fazendo todos na fazenda prenderem a respiração, sem entender o que estava prestes a acontecer. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. A casa inteira estremeceu com um trovão. O cachorro latiu uma vez, curto e rouco, do lado de fora da porta. "Quieta, trovão", murmurou Lucas, sem levantar os olhos da panela. A gordura chiava em volta do bife. Outro trovão, mais forte. O latido veio de novo, insistente. Dessa vez, não era um aviso contra o temporal. Era um alerta. Lucas desligou o fogo. A escuridão do começo da noite já estava completa, rasgada apenas pelos clarões que vinham da serra. A chuva batia no telhado de zinco como milho caindo no chão. Ele pegou a lanterna grande, daquelas que levavam 4 pilhas, e foi até a porta de entrada. Trovão estava ali, encolhido no alpendre, os pelos do pescoço eriçados, olhando fixo para a escuridão molhada. "O que foi, menino? É só a chuva." Mas o cachorro rosnou baixo, direção ao portão principal da fazenda, invisível na cortina de água. Lucas ergueu a lanterna. O cone de luz cortou a chuva, mostrando o caminho de terra virando lama, as cercas, o vazio. Nada. Ele estava quase se virando, achando que era um coati assustado quando viu uma figura, um vulto escuro e cambaleante quase caindo a cada passo, vindo da direção da mata. Não era um animal, era uma pessoa. Lucas congelou. Fazia anos, muitos anos, que ninguém aparecia na fazenda Serenidade depois do pôr do sol, muito menos numa noite daquelas. Seu primeiro pensamento foi trancar a porta. Seu segundo, olhar para o rosto molhado e desesperado do cachorro. Seu terceiro, lembrar do avô. Ele abriu a porta. O vento gelado e a chuva entraram com força. "Oh!" gritou Lucas contra o barulho. "Quem é? O que quer?" A figura tropeçou no último metro e caiu de joelhos no chão encharcado do alpendre. À luz da lanterna, Lucas viu que era um jovem, muito jovem. Seus cabelos negros e compridos estavam colados no rosto. Ele vestia uma camiseta clara e uma calça jeans, ambas ensopadas e sujas de barro. Respirava com dificuldade, ofegante, e segurava o braço esquerdo com a mão direita. Por entre os dedos escorria um filete de água tingida de vermelho escuro. "Por favor", o jovem gemeu, erguendo o rosto. Seus olhos escuros, enormes de cansaço, encontraram os de Lucas. Eles vêm atrás de mim." A voz era fina, cheia de medo. Lucas olhou para trás do jovem, para a escuridão ameaçadora da serra. Não viu ninguém, só a chuva e a noite. Mas o coração, aquele coração que ele achava que já não sentia nada forte, deu uma pancada dura contra o peito. Quem? Quem vem atrás? Homens maus. O jovem tentou se levantar e fraquejou, o rosto contraído de dor. "Por favor, só um lugar, para me esconder." Lucas hesitou. Sua vida era um relógio. Acordar às 5, café preto, verificar as cercas, alimentar as galinhas e o porco, consertar o que estivesse quebrado, jantar em silêncio. Nada de visitas, nada de problemas, nada de memórias. Ajudar aquele estranho era abrir a porta para tudo que ele passou a vida tentando fechar. Outro clarão iluminou o céu, seguido por um trovão que pareceu sacudir os alicerces da casa. O jovem Caiová encolheu-se, um soluço de pavor escapando de seus lábios. Naquele momento, ele não parecia um intruso, parecia uma criança perdida na tempestade. Lucas fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Quando abriu, sua decisão estava tomada. "Entra", disse ele, a voz mais áspera do que pretendia. "Rápido." Ajudou o jovem a se levantar, sustentando seu peso. Caiová era mais leve do que parecia. Lucas o puxou para dentro, fechando a porta pesada contra o vento. O silêncio relativo da casa foi como um abraço abafado depois do caos lá fora. Trovão entrou atrás, cheirando o estranho com desconfiança, mas sem rosnar. "Senta aqui", Lucas ordenou, levando o jovem até uma cadeira de madeira rústica na cozinha. A luz fraca do lampião a querosene dançava nas paredes. "Deixa eu ver esse braço." Caiová soltou a mão pressionada sobre o ferimento. Era um corte longo e raso, no antebraço.
Não parecia profundo, mas estava sujo de terra e folhas. Sangrava de forma persistente. Foi um galho. Caiu. Quando corria, explicou Caiová, ofegante. Seu olhar não parava quieto, vasculhando as sombras da casa como se esperasse ver algo surgir delas. Lucas não fez perguntas. Foi até um armário velho e pegou uma garrafa de cachaça, um pano limpo e uma bacia com água. Começou a limpar o ferimento com movimentos práticos, herdados de uma vida cuidando de animais e de si mesmo na solidão. O jovem estremeceu quando o álcool tocou a ferida, mas não fez um som. Enquanto trabalhava, Lucas observou o rosto de Caiová. Havia algo errado ali, além do cansaço físico. A pele ao redor dos olhos do jovem estava marcada, como se ele não dormisse há semanas. Havia uma profundidade naquele olhar, uma velhice precoce que não combinava com seu rosto juvenil. Era como se ele carregasse um peso enorme nos ombros. "Você correu muito", disse Lucas, apenas para dizer algo. "A noite inteira. E o dia todo." A voz de Caiová era um sussurro rouco. "Eles têm um carro, eu me escondi no mato. Eles não conhecem a mata como eu. Quem são eles? O que querem de você?" Caiová abaixou os olhos para o próprio colo. Com a mão boa, ele vasculhou o bolso da calça molhada. Seus dedos saíram tremendo, fechados em torno de algo. Ele olhou para Lucas, uma hesitação final em seus olhos, e então abriu a mão. Sobre sua palma, úmida e suja, havia um pedaço de pedra. Era lisa, do tamanho da metade de um celular, de um negro profundo que parecia absorver a luz do lampião. Na sua superfície, entalhados com uma precisão impossível, havia linhas curvas e símbolos que Lucas nunca vira. Eles não brilhavam exatamente, mas quando a luz os atingia de um certo ângulo, pareciam guardar uma claridade própria, fraca e esverdeada. "Eles querem isso", disse Caiová, sua voz carregada de um cansaço que ia além do físico. Ele olhou fixamente para a pedra e então, muito devagar, ergueu os olhos para Lucas. O homem que me mandou buscar ajuda." Ele disse seu nome. Lucas parou de enfaixar o braço. O ar da cozinha pareceu ficar mais pesado. "Que homem? Que nome?" Caiová engoliu seco. Quando falou, foi apenas uma respiração, quase perdida no bater da chuva nas telhas. Aracu. O nome ecoou na cabeça de Lucas como um sino de bronze. Um som há muito tempo adormecido, guardado a 7 chaves em um lugar escuro do seu peito. Aracu, seu avô. O homem que o criou, que sumiu na mata quando Lucas tinha 10 anos. E nunca mais foi visto. Seu sangue pareceu esfriar. A gaze e a atadura caíram no chão. "Como?" A voz de Lucas saiu estrangulada. "Como você sabe esse nome?" Antes que Caiová pudesse responder, uma luz explodiu do lado de fora da casa. Não foi um raio. Não teve som. Foi uma claridade súbita, absoluta e silenciosa, que inundou cada centímetro da janela. Uma cor que Lucas nunca viu na vida, um verde azulado que não era deste mundo. A luz preencheu a cozinha, lavando todas as cores, tornando o rosto de Caiová pálido e fantasmagórico. Durou apenas 2 segundos, talvez 3. Depois, apagou. A escuridão que voltou pareceu mais densa. A chuva continuou. Trovão soltou um ganido baixo, se encolhendo aos pés de Lucas. Lucas, ainda agachado, com os dedos formigando, olhou para a janela escura, depois para o fragmento de pedra na mão do jovem índio e, finalmente, para o rosto dele. O medo nos olhos de Caiová agora era misturado com uma tristeza imensa e uma confirmação. Aquilo não foi um relâmpago, e aquele nome não era uma coincidência. A vida quieta na fazenda Serenidade tinha acabado. A luz estranha se foi, mas o eco dela ainda zumbia nos olhos de Lucas. Ele piscou várias vezes, tentando afastar a mancha colorida que ficou na sua visão. A primeira coisa que viu com clareza foi o rosto de Caiová. O jovem não parecia surpreso, parecia confirmado. "O que foi isso?" Lucas perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Ele se levantou, as pernas um pouco fracas, e foi até a janela. Lá fora, só a noite, a chuva e o silêncio pesado que vem depois de um barulho muito grande. "Um aviso", sussurrou Caiová, apertando o fragmento de pedra contra o peito. Ele estava tremendo, mas não de frio. "Eles estão perto, ou a serra está acordando. Não sei." Lucas virou para olhar para ele. O medo no jovem era real, palpável como a umidade no ar, mas havia também uma verdade naquela história maluca. Uma luz daquelas não era normal. E aquele nome? Aracu. Lucas repetiu, a palavra saindo áspera da sua garganta.
Você falou Araku. Como você sabe o nome do meu avô? Caiová baixou os olhos para a pedra. Ele me contou. Isso é impossível. Meu avô desapareceu quando eu era criança. Faz mais de 30 anos. Ele não desapareceu. Caiová ergueu o rosto e seus olhos brilhavam com uma urgência dolorida. Ele está preso entre a nossa mata e outra coisa. Ele me mandou buscar ajuda. Ele disse para eu vir aqui, para a Fazenda Serenidade, para encontrar o neto dele. Lucas sentiu o chão faltar sob seus pés por um segundo. Ele se apoiou na mesa de madeira. Isso não tem sentido. Quem te persegue, então? Homens, liderados por um homem mau, um homem que cheira a metal e fumaça. Eles se chamam de garimpeiros, mas não procuram ouro. Caiová apontou para a pedra. Procuram isso e outros pedaços iguais. Eles acham que é uma chave para um poder. Um barulho veio de fora. Não foi um raio. Foi o som seco de um galho quebrando, não muito longe. Trovão rosnou, baixo, os dentes à mostra. Caiová se encolheu na cadeira, o rosto pálido de pânico. Eles estão aqui. Lucas não pensou. O instinto de proteger a sua casa foi mais forte do que a dúvida. Ele agiu. Vem comigo, ele ordenou, pegando a lanterna. Agora. Ele ajudou Caiová a se levantar e o guiou através da sala escura até uma porta baixa, escondida atrás de uma estante cheia de panelas velhas. Lucas abriu a porta. Uma escada de madeira íngreme descia para uma escuridão ainda mais profunda, que cheirava a terra molhada e tempo parado. O porão, disse Lucas. Ninguém sabe que existe. Meu avô construiu. Desce. Vai até o fim. Não faz barulho. Caiová hesitou, olhando para a escuridão abaixo. É o único lugar. Lucas insistiu. Sua voz era firme. O som de outro galho quebrando mais perto decidiu por eles. Caiová assentiu e começou a descer a escada, segurando o braço ferido. Lucas o seguiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. No porão, a escuridão era quase total. A lanterna cortou a negrura, revelando um espaço pequeno, com paredes de pedra e chão de terra batida. Havia algumas prateleiras com vidros empoeirados, um baú antigo e um velho colchão de molas encostado no canto. Senta ali, Lucas apontou para o colchão. E apaga essa pedra, esconde ela. Caiová obedeceu, enfiando o fragmento no bolso. A luz estranha desapareceu. Agora só havia o feixe amarelo da lanterna de Lucas. De cima, veio o som de batidas na porta da frente. Fortes, impacientes. Não era a chuva. Lucas prendeu a respiração. Caiová fez o mesmo, seus olhos muito abertos fixos no teto baixo, como se pudesse ver através da madeira. Fazendeiro, uma voz grossa gritou lá de cima. Abra a porta, precisamos falar. Lucas não se moveu. A batida veio de novo, mais violenta. A gente viu uma luz. Alguém ferido pode ter vindo parar aqui. É uma emergência. Caiová balançou a cabeça com força, um movimento de puro terror. Lucas colocou um dedo nos próprios lábios. O silêncio era a única arma. Eles ouviram passos pesados no alpendre rodeando a casa. A luz de uma lanterna forte passou por uma pequena janela gradeada do porão, no nível do chão lá fora. Lucas desviou seu próprio feixe para longe da janela, mergulhando-os na penumbra. Os passos pararam do lado de fora daquela janela. Lucas podia ouvir a respiração ofegante de Caiová. Podia sentir o cheiro do medo no ar frio do porão. A luz da lanterna de fora varreu a grade, iluminando brevemente as teias de aranha e a poeira. Passou e seguiu adiante. Os passos se afastaram, mas ninguém se mexeu. Eles ficaram parados no escuro por um tempo que pareceu uma hora. A única prova de que o mundo ainda existia era o som constante da chuva caindo lá em cima. Finalmente, Lucas deixou escapar um suspiro longo e silencioso. Eles foram embora? Sussurrou Caiová, sua voz um fio de som. Não sei. Lucas sussurrou de volta. Mas não vão encontrar a porta do porão. Ela é escondida. Ele dirigiu a luz da lanterna para o jovem. Caiová estava encolhido no colchão, parecendo ainda mais jovem e frágil. A coragem de Lucas, que surgira no calor do momento, começou a escoar, deixando para trás um mar de perguntas. Agora, Lucas disse, a voz baixa mas cheia de uma demanda que não podia mais ser contida. Você vai me contar tudo. Tudo sobre essa pedra. Tudo sobre esses homens. E tudo o que você sabe sobre o meu avô, Araku. No silêncio abafado do porão, o som da chuva lá em cima era como um tambor distante. A luz da lanterna formava um círculo amarelo no rosto de Caiová, que parecia lutar por onde começar.
A pedra, ele disse, tirando o fragmento do bolso novamente. Dessa vez ele a segurou com mais calma. O brilho esverdeado e fraco pulsava levemente, como se tivesse um coração próprio. Ela é só um pedaço, existem outros. Juntos eles formam o coração da serra. Lucas se acomodou no chão de terra, encostando as costas na parede fria. Coração da serra. Isso é um nome bonito, mas o que ela faz? Ela não faz, ela é. Caiová olhou para a pedra com reverência. Meu povo, os Cadivel, somos os guardiões há muitas gerações. Nossos avós contavam que a serra tem um pulso, uma energia antiga, que mantém tudo em equilíbrio, as águas, os animais, as árvores. Essa pedra é como uma fechadura. Ela mantém essa energia calma, no lugar certo. E os homens que te perseguem, eles não entendem, eles só veem poder. O homem que lidera, o Capitão Rocha, ele acha que pode usar essa energia para encontrar minérios, para ficar rico, para controlar a terra. A voz de Caiová ficou cheia de desprezo. Eles são como crianças com um facão. Vão cortar tudo sem saber o que estão fazendo. Lucas ficou quieto por um momento, absorvendo as palavras. Soavam como uma lenda, uma daquelas histórias que seu avô contava antes de dormir. Mas a luz estranha não era lenda. O medo nos olhos de Caiová não era lenda. E o meu avô? A pergunta saiu em um sussurro. Onde o Aracu entra nisso tudo? Caiová ergueu os olhos. Seu avô não era um fazendeiro comum. Ele conhecia a mata como ninguém. Meus antepassados, os antigos guardiões, confiaram nele. Há muito tempo, quando os homens gananciosos começaram a cavar a serra pela primeira vez, eles pediram a ajuda dele para esconder o coração, para protegê-lo. Isso não pode ser verdade. Lucas contestou, mas sua voz não tinha força. Ele se lembrava do avô, sim. Um homem quieto, de mãos calejadas, mas com um olhar que sempre parecia estar vendo algo além das árvores. É verdade, Caiová insistiu. Há mais de 30 anos, algo aconteceu. O equilíbrio fraquejou. Seu avô e os guardiões foram até o lugar sagrado, o ponto onde a energia é mais forte, para fortalecer a proteção. Mas algo deu errado. Uma força ruim estava lá. Eles ficaram presos no lugar entre o nosso mundo e o coração da serra. Presos? O que quer dizer com presos? Não estão mortos, não estão vivos como nós. Caiová tocou a própria testa. Estão aqui, em um sonho que não acaba. Eu consigo ouvir. Desde que meu tio-avô, o último xamã, morreu, eu comecei a ouvir vozes na floresta, e uma voz era a dele, do Aracu. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele lembrava das noites em que o avô acordava suando, sem querer falar do que sonhava. E ele te mandou vir aqui, para mim? Sim, ele disse que o neto dele, na fazenda Serenidade, era a chave, que o sangue dele carregava a promessa. Ele me mostrou o caminho na minha mente. Mas os homens do Capitão Rocha descobriram que eu tinha um fragmento. Eu corri, eles me perseguiram. Eu sabia que só tinha um lugar para ir. Caiová estendeu a mão com a pedra na direção de Lucas. Pega. Lucas hesitou. Depois, lentamente, estendeu a mão. Seus dedos tocaram na superfície lisa da pedra. Não foi uma explosão, foi uma sensação. Um calor suave que subiu pelo seu braço. E por um instante, mais rápido que um piscar de olhos, ele não viu mais as paredes de pedra do porão. Viu uma clareira à luz do luar, com figuras altas e sérias pintadas para a guerra. E entre elas, um homem mais velho, com os ombros largos e os olhos sábios do seu avô, Aracu. O homem estava colocando algo no centro de um círculo de pedras. A visão sumiu. Lucas puxou a mão para trás, como se tivesse sido queimado. Ele estava ofegante. O que foi isso? A memória da pedra, disse Caiová, seus olhos brilhando com uma compreensão triste. Ela guarda o que aconteceu. Você viu, não viu? Você viu ele. Lucas não conseguia negar. A imagem estava gravada atrás dos seus olhos, nítida como uma fotografia. Era ele. Era o avô dele. De cima, um novo som os fez pular. Não eram batidas. Era o som distante de um motor de carro ligando e depois se afastando na estrada de terra encharcada. Eles olharam um para o outro na penumbra. O perigo imediato tinha passado, mas uma pergunta muito maior agora ocupava o porão inteiro, pesando mais do que a terra ao seu redor. Lucas olhou para suas próprias mãos, as mãos de um fazendeiro, e então olhou para o fragmento de pedra que agora parecia pulsar com uma luz mais intensa,
como se tivesse reconhecido algo nele. O silêncio de 30 anos estava prestes a ser quebrado. O som do motor desapareceu na distância, engolido pela chuva que agora caía mais fraca. No porão, o silêncio era espesso, carregado pelas palavras de Caiová e pela visão que ainda queimava na mente de Lucas. Lucas esfregou os dedos como se ainda pudesse sentir o calor da pedra. A imagem do avô, tão jovem e tão sério, era inegável. Então ele está vivo? A pergunta saiu rouca. Caiová fez um movimento com a cabeça. Nem sim, nem não. Está além. Preso no lugar do equilíbrio. A pedra que você tocou e as outras, elas são como pedaços de um rádio quebrado. Cada uma guarda um pedaço da frequência certa. Juntas, no lugar sagrado, elas podem sintonizar a energia de volta, podem acalmar a serra e talvez liberar os que estão presos. E as luzes? A luz esquisita de antes? A serra está doente, Caiová explicou, seus olhos escuros refletindo a lanterna. Com o coração fraco, a energia vaza, sai de formas estranhas. As luzes são um grito, um aviso de febre. Meu povo sente há tempos. As plantas crescem tortas em alguns lugares. Os riachos mudam de sabor. Os animais ficam nervosos sem motivo. Lucas pensou nos últimos meses, na cerca que quebrou sem explicação onde não havia árvore caída, no comportamento estranho das galinhas, às vezes agitadas ao entardecer. Ele tinha atribuído tudo a coisas normais da roça. Agora, duvidava. E esse tal Capitão Rocha? Lucas perguntou, o nome deixando um gosto amargo na boca. Um homem sem alma, disse Caiová, e pela primeira vez Lucas viu raiva pura no rosto do jovem. Ele acha que a força da serra pode ser perfurada como um poço de petróleo. Ele acha que pode virar uma torneira e usar. Ele e seus homens têm máquinas. Eles escutam a terra com aparelhos. Eles sentiram os vazamentos de energia. Eles estão caçando os fragmentos um por um. Eles já têm alguns. Como você conseguiu esse? Caiová baixou o olhar e envergonhado. Era guardado pela minha família. Eu fui egoísta, com medo. Quando meu tio-avô morreu, eu pensei que não era forte o suficiente para guardar. Pensei que escondendo sozinho, longe da aldeia, estaria protegendo meu povo. Saí no meio da noite. Eles me viram, me seguiram. Eu quase entreguei o segredo direto para eles. Lucas observou do rapaz. A culpa era pesada nele, visível nos seus ombros curvados. Mas você não entregou. Você veio parar aqui. Foi o Aracu, sussurrou Caiová. Mesmo preso, ele guiou. Na minha cabeça, ele mostrava este caminho. Para a fazenda com o nome de paz. Para você. Lucas levantou-se, seus ossos rangendo. O peso de tudo era enorme. Sua vida era cuidar de cercas e de animais. Era planejar a próxima colheita de milho. Não era lidar com energias antigas e avós presos em mundos paralelos. Isso é muita loucura, Caiová. Muita loucura para um homem só. Você não está só, disse o jovem erguendo o rosto. Você tem o sangue do Aracu. E eu tenho o pouco que me ensinaram, e temos isso. Ele apontou para o fragmento. Ela nos levará aos outros. O diário do seu avô vai nos mostrar o caminho. Diário? Que diário? Ele disse que você teria algo dele, algo que guardasse as pistas. Lucas ficou parado. Havia uma caixa, no sótão. Uma caixa de madeira que sua avó nunca deixou ninguém mexer, e que depois que ela morreu, Lucas nunca teve coragem de abrir. Era só mais uma coisa dolorosa para evitar. O silêncio se instalou novamente. Lá fora, a chuva parou. O único som era o pingar da água da chuva no alpendre. Finalmente, Lucas respirou fundo. O cheiro da terra do porão, o cansaço nos ossos, a visão do avô, tudo era real demais para ignorar. Ele não podia fingir que nada aconteceu. Ele não podia mandar Caiová embora e voltar para a sua vida quieta. A vida quieta já tinha sumido no momento em que aquele nome foi falado. Está bem, Lucas disse a voz decidida. Vamos subir. Preciso ver essa caixa. Ele ajudou Caiová a subir a escada estreita. A casa estava escura e silenciosa. Trovão veio correndo, cheirando eles com preocupação. Lucas acendeu um lampião a querosene. Sem dizer uma palavra, ele pegou uma escada encostada na varanda e levou para dentro, posicionando-a sob a abertura do sótão. A porta de madeira rangiu quando ele a empurrou.
O ar de cima era quente e poeirento. Lucas subiu com Caiová logo atrás. A luz do lampião revelou um espaço abarrotado de trastes cobertos por lençóis velhos. Lucas foi direto a um canto. Ali, embaixo de uma pilha de mantas, estava uma caixa de madeira escura, simples, com uma fechadura pequena e enferrujada. Ele a pegou, sentindo o peso. Não era o peso da madeira, era o peso de todos os anos que ele evitou isso. Desceu do sótão, colocou a caixa sobre a mesa da cozinha. Caiová ficou ao seu lado, expectante. Lucas não tinha chave. Ele pegou uma faca forte da gaveta, enfiou a ponta na fresta da fechadura e fez força. A madeira velha gemeu e a fechadura cedeu com um estalo seco. Ele levantou a tampa. Em cima de um monte de papéis amarelados, havia um caderno comum, de capa dura marrom, gasta pelas bordas. Na capa, escrito com uma letra firme que Lucas reconheceu imediatamente, estava uma única palavra: Aracu. Lucas ficou imóvel, olhando para o nome na capa, a letra do avô. Sua mão tremeu levemente ao tocar no couro gasto. Ele abriu o caderno. A primeira página estava em branco. Na segunda, havia um desenho. Um mapa, feito com traços precisos, mostrava a Serra da Bodoquena, o rio e o contorno da Fazenda Serenidade. Havia marcas, pequenos símbolos que Lucas nunca tinha visto, espalhados em pontos específicos da mata. Caiová prendeu a respiração ao lado dele. São os lugares, ele sussurrou, quase sem voz. Os lugares dos fragmentos e o caminho para o centro. Lucas virou a página. Havia mais mapas, mais detalhes. Em algumas páginas, o avô tinha escrito anotações, datas, observações sobre o tempo, sobre sonhos, palavras em uma língua que Lucas não entendia. Isso é a língua do meu povo, disse Caiová, apontando para uma frase. Ele escreveu: a pedra canta perto da água que cai e some. Cachoeira, disse Lucas imediatamente. Tem várias na serra. Sim, mas ele desenhou o símbolo do fragmento aqui. Caiová apontou para um pequeno desenho ao lado da frase no mapa. Era o mesmo símbolo curvo que estava no fragmento de pedra dele. O primeiro fragmento que precisamos achar está em uma cachoeira. Lucas continuou a folhear. Seu coração batia rápido. Era como se o avô estivesse falando com ele através do tempo. Em uma página perto do final, havia um desenho maior, um círculo com vários símbolos ao redor, e no centro, uma figura que parecia uma árvore dentro de uma montanha. O coração, disse Caiová reverente. O lugar sagrado. E onde fica isso? Lucas perguntou, examinando o mapa que acompanhava o desenho. As indicações eram mais vagas, mostrando um caminho sinuoso que começava em um ponto marcado com uma pedra triangular. Não sei este lugar específico, mas o diário nos leva de um fragmento ao outro. Cada um nos aproxima. É uma jornada. Lucas fechou o diário segurando-o com força. A realidade da situação caiu sobre ele como um balde de água fria. Não era mais uma história, era um plano deixado pelo seu avô para ele. Eles vão voltar, disse Lucas, pensando alto. Os homens do Rocha, eles não acreditaram na minha história de que não vi ninguém. Vão voltar para revistar a fazenda e vão procurar por você na mata ao redor. Caiová assentiu, sério. Sim, eles são teimosos como cupim. Não vão desistir. Então não podemos ficar aqui. A frase saiu da boca de Lucas antes que ele pudesse pensar. Mas era a única verdade. Ficar era ser pego. Ficar era entregar Caiová e a pedra. Ficar era virar as costas para a chance, mesmo que maluca, de descobrir a verdade sobre o avô. Nós? Caiová perguntou esperançoso. Lucas olhou para o jovem, viu o ferimento no braço, a exaustão profunda, mas também uma determinação feroz nos olhos. Ele olhou para o diário em suas mãos. Sentiu o peso do nome Aracu. Minha vida toda. Lucas começou, a voz rouca. Eu cuidei desta terra porque era tudo que me restava dele. Agora você me diz que ele precisa de ajuda, que a terra precisa de ajuda. Ele ergueu o diário. Ele deixou um mapa. Para mim, não posso ignorar isso. Caiová soltou um longo suspiro e um pouco da tensão saiu dos seus ombros. Mas não somos caçadores de tesouro, Lucas advertiu, sua voz ficando prática, o tom do fazendeiro que planeja um plantio. Vamos precisar de coisas, comida, água, remédios para esse seu braço e um plano. Eu conheço a mata, disse Caiová. Posso nos guiar entre as árvores, encontrar água pura, plantas para comer e para o ferimento. E eu conheço esta parte da serra como a palma da minha mão, Lucas completou. Sei onde as cachoeiras estão.
sei onde o terreno é perigoso. Ele olhou pela janela. A noite ainda estava escura, mas a chuva tinha parado. Amanhece em algumas horas. Precisamos estar longe daqui antes do sol nascer. Ele se levantou, uma nova energia em seus movimentos. A dúvida tinha se transformado em direção. Vamos separar o que precisamos. Arroz, feijão, café, farinha. Vou fazer um pacote. Você descansa. Precisamos que você consiga andar. Caiová não discutiu. O cansaço voltou a bater nele com força, agora que a adrenalina baixou. Ele se sentou na cadeira, fechando os olhos por um momento. Lucas foi até o armário da cozinha e começou a empacotar mantimentos em um saco de lona resistente. Sua mente trabalhava rápido. Faca, corda, isqueiro, lanterna e pilhas extras. O diário do avô ia na mochila dele, no lugar mais seguro. Enquanto trabalhava, uma parte dele ainda não acreditava. Mas uma parte maior, uma parte que estava adormecida desde os 10 anos de idade, estava totalmente acordada. Era a parte que lembrava do avô apontando para estrelas e contando histórias de um mundo vivo, cheio de espíritos e segredos. Ele parou e olhou para o fragmento de pedra que Caiová tinha deixado em cima da mesa. A luz esverdeada pulsava suavemente, como se concordasse com a decisão. A busca pelo coração da serra havia começado. E Lucas, o fazendeiro solitário, tinha acabado de dar o primeiro passo. O céu ainda estava cinza quando eles saíram pela porta dos fundos. Lucas carregava uma mochila pesada e o diário do avô dentro de uma bolsa plástica, para proteger da umidade. Caiová levava um saco menor com comida e a garrafa de água. O braço dele estava limpo e enfaixado de novo. Trovão ficou parado na porta, com o rabo baixo, entendendo que não ia junto. Guarda a casa, menino, Lucas disse, passando a mão na cabeça do cachorro. Nós voltamos. Eles não pegaram a estrada. Seguiram direto para a cerca no fundo da propriedade e entraram na mata fechada. O ar era frio e cheiroso depois da chuva. O chão estava encharcado, fazendo um barulho molhado a cada passo. Lucas olhou para o primeiro mapa no diário. A primeira marca é para o norte, em direção ao rio Salobra. O caminho por dentro da mata é mais difícil, mas mais seguro, disse Caiová, tomando a frente. Eles vão procurar nas trilhas abertas primeiro. Lucas apenas assentiu e seguiu o jovem. Em poucos minutos ele entendeu a diferença. Lucas conhecia cada pedaço da sua fazenda, cada árvore no pasto, mas a mata densa era outro mundo. Caiová se movia com uma confiança silenciosa, desviando de galhos baixos, contornando touceiras de espinhos que Lucas nem tinha visto. Como você sabe por onde ir? Lucas perguntou, após se abaixar para passar sob um cipó grosso. O chão conta, as pedras, a direção do musgo nas árvores. Caiová apontou para um tronco coberto de verde. E a pedra também ajuda. Ele tocou o fragmento no seu bolso. Ela fica mais quente quando estamos na direção certa. Um calorzinho fraco. Caminharam por mais de 1 hora. O sol começou a raiar, filtrando por entre as folhas em feixes de luz. Foi quando Lucas viu algo que não era da mata. Olha isso. No chão, ao lado de uma pedra, havia uma embalagem vazia de bolacha, plástico novo. E ao lado, a marca clara de uma bota de sola grossa na terra mole. Caiová se agachou examinando a pegada. Não é de caçador daqui. A sola é muito reta. É de cidade. Eles andam por aqui, Lucas concluiu, uma tensão nova apertando seu estômago. Procurando você, ou procurando os lugares do mapa. Mais adiante encontraram mais sinais, um pedaço de corda amarrado em um galho. A cinza de uma fogueira pequena e recente. Os homens do Capitão Rocha não estavam brincando. O terreno começou a subir. O barulho de água correndo ficou mais forte. A cachoeira não deve estar longe, Lucas falou consultando o diário. O desenho mostra uma formação de pedras como uma mesa antes da queda d'água. Subiram por um caminho de pedras escorregadias. De repente, Caiová parou. Rígido, ele não disse nada, apenas levantou a mão pedindo silêncio. Seus olhos estavam fixos em um pequeno claro à frente, onde a luz do sol batia diretamente no chão. Lucas olhou. Não viu nada. Só folhas, pedras e os raios de sol. Tem algo errado, sussurrou Caiová. O ar está parado. Foi então que Lucas notou. No meio do claro, onde a luz era mais forte, as sombras não pareciam certas. Uma sombra alongada perto de uma árvore se moveu, mas não havia nada para fazer sombra ali. A forma escura e baixa parecia feita de fumaça preta, mas sólida, e no meio dela, 2 manchas de uma luz cor de mel fraco,
como olhos. A coisa não fazia barulho, ela apenas deslizava sobre as folhas secas, em direção a eles. O que é isso? Lucas sussurrou, seu instinto gritando para correr. É um dos que vazaram, disse Caiová, sua voz tensa. Uma parte da energia da serra, perdida e brava, não se mexe. Mas a criatura de luz e sombra pareceu sentir o medo. Ela parou. As manchas de olho se viraram para eles. Então, com uma velocidade que fez Lucas dar um passo para trás, ela se dissolveu no ar. As sombras se desfizeram e a luz desapareceu. O claro ficou vazio de novo, apenas com o sol. Caiová soltou o ar que estava prendendo. Ela não nos atacou, só estava observando, mas é um mau sinal. Elas estão ficando mais fortes, mais presentes. Lucas sentiu um frio que não tinha relação com o ar da manhã. Aquilo era real, tão real quanto a pegada da bota no chão. Eles continuaram em silêncio, agora ainda mais alertas. A subida ficou mais íngreme. O barulho da água era um rugido agora. Lucas estava prestes a dizer algo quando, do fundo do vale, muito distante, veio um som que não era da floresta. Era o som breve e metálico de uma britadeira, ou de uma máquina perfurando. Durou apenas alguns segundos e parou. Caiová e Lucas trocaram um olhar. Eles não estão só procurando, disse Lucas, a preocupação na voz. Eles estão cavando, em algum lugar. Ele então lembrou. A irmã, Helena, ela era geóloga. Ela estava estudando coisas estranhas na serra. Se ela soubesse dessas escavações, se ela se aproximasse do capitão Rocha pensando que era pesquisa... Preciso avisar minha irmã, Lucas disse, a voz carregada de uma urgência nova. Ela não pode vir para cá, está perigoso. Mas naquele momento, avisar alguém era impossível. Eles estavam no meio da mata, a caminho de uma cachoeira escondida, com uma criatura de sombra recente em suas memórias e o som de máquinas gananciosas ecoando no vale. A corrida contra o tempo tinha acabado de ganhar um inimigo a mais. O som das máquinas parou, mas ficou ecoando na cabeça de Lucas. Ele olhou na direção do barulho, como se pudesse ver através das árvores. Eles estão perto, disse Caiová, seu rosto sombrio. Cavando no lugar errado, isso só vai piorar as coisas. Precisamos nos apressar, respondeu Lucas, a preocupação com a irmã misturada com a urgência de sua missão. Onde está essa cachoeira? Caiová consultou o fragmento em seu bolso, tocando-o com a ponta dos dedos. O calorzinho está mais forte, por ali. Eles subiram em silêncio, o rugido da água ficando cada vez mais alto. O caminho era estreito, espremido entre rochas cobertas de musgo. O ar ficou fresco e úmido. De repente, a mata se abriu. Eles estavam em uma borda de pedra, olhando para uma cachoeira não muito alta, mas larga, que caía em uma piscina natural de água verde esmeralda. A neblina da água batendo formava um arco-íris fraco na luz da manhã. É aqui, disse Lucas, comparando a visão com o desenho no diário. A água que cai e some. A água some naquele sumidouro ali. Ele apontou para um ponto na base da cachoeira onde a água da piscina parecia ser sugada por uma fenda nas rochas. Caiová aproximou-se da cortina de água. O símbolo no mapa estava atrás da queda. Precisamos passar por trás dela. A passagem era estreita e escorregadia. A água batia forte em seus ombros, encharcando-os completamente em segundos. Lucas ia na frente, sentindo as pedras com os pés. Por um momento, só havia o barulho ensurdecedor e a força da água. Então, ele passou para o outro lado. Era como entrar em outro mundo. Atrás da cortina de água havia um espaço oco, uma caverna baixa escondida. A luz entrava através da água, tremeluzindo em tons verdes e azuis nas paredes de pedra. E estava silencioso, o rugido abafado para um sussurro profundo. No centro da caverna, em uma pequena saliência natural, havia uma depressão redonda. E dentro dela, encaixado perfeitamente, estava outro fragmento de pedra. Era idêntico ao de Caiová, mas o símbolo entalhado era ligeiramente diferente. Caiová ajoelhou-se diante da pedra, respeitoso. O segundo guardião. Lucas estendeu a mão. Precisamos levá-la. Espere. Caiová colocou seu próprio fragmento ao lado do que estava na pedra. Os dois pedaços pareciam se atrair, alinhando-se suavemente. Os símbolos em ambos começaram a brilhar com a mesma luz esverdeada e quente. Toque neles, Caiová disse olhando para Lucas. Lucas hesitou, lembrando da última vez. Mas ele concordou com um aceno. Lentamente colocou a ponta dos dedos em ambos os fragmentos ao mesmo tempo. A visão foi mais forte desta vez.
Ele não estava mais na caverna. Estava em uma clareira à noite, sob um céu cheio de estrelas. Várias figuras sérias, homens Cadwell com pinturas corporais elaboradas, estavam em círculo. No centro, sobre uma pele de animal estendida no chão, estavam os fragmentos de pedra, organizados em um padrão circular incompleto. E lá estava Araku, mais jovem do que Lucas jamais o conheceu, mas com os mesmos olhos sábios. Ele estava de pé ao lado de um homem indígena mais velho, que segurava um cajado enfeitado com penas. O homem mais velho falava em uma língua que Lucas não entendia, mas o avô ouvia com atenção absoluta. Então Araku se adiantou. Ele pegou uma faca de pedra que o homem mais velho lhe ofereceu. Sem hesitar, ele fez um corte rápido na palma da sua própria mão. Ele fechou o punho e deixou algumas gotas de sangue cair sobre os fragmentos de pedra no centro do círculo. As gotas não escorreram, foram absorvidas pela pedra e por um instante cada fragmento brilhou com uma luz dourada quente. O homem mais velho colocou uma mão no ombro de Araku e falou palavras solenes. A visão começou a desbotar. Nos últimos segundos, o Araku jovem virou a cabeça, como se pudesse sentir uma presença. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos de Lucas, pareciam olhar diretamente para ele, através do tempo. E ele sorriu, um sorriso pequeno e triste, mas cheio de orgulho. Lucas puxou a mão para trás, arfando. A luz na caverna voltou ao normal. Apenas o brilho fraco dos dois fragmentos juntos. Você viu, disse Kaiowá, não como uma pergunta. Eu vi, Lucas confirmou a voz embargada. Ele fez um juramento. Com sangue, ele se tornou um deles, um guardião. Kaiowá pegou o segundo fragmento da saliência de pedra. Ele estava quente, o juramento de sangue. Isso explica. O seu sangue carrega a promessa, Lucas. Você não é só o neto dele. Você é parte do juramento. Lucas olhou para sua própria mão, imaginando o corte. A descoberta era enorme. Não era apenas sobre ajudar o avô. Era sobre cumprir uma promessa que ele nem sabia que existia. Kaiowá guardou os dois fragmentos, embrulhando-os cuidadosamente em um pedaço de tecido e colocando-os no fundo de sua mochila. O brilho ficou abafado. O próximo fragmento fica mais perto do centro, disse Kaiowá, consultando o diário que Lucas segurava. O caminho vai subir mais, fica perto dos lugares onde as máquinas estavam. Lucas assentiu, ainda processando o que viu. O rosto do avô, jovem e determinado, estava gravado em sua mente. Ele não era mais um fazendeiro solitário tentando resolver um mistério. Ele era Lucas, neto de Araku, e agora também parte de um juramento muito antigo. O rugido da cachoeira ficou mais alto quando eles se prepararam para passar pela cortina de água novamente, deixando a caverna secreta para trás. Eles tinham o que vieram buscar, mas Lucas sabia que com cada fragmento, a atenção da serra e dos homens que a procuravam se voltava mais para eles. O toque do telefone cortou o silêncio da mata como um grito. Lucas quase deixou cair o diário. Ele enfiou a mão no bolso interno do casaco e tirou seu celular antigo. A tela piscava com o nome. Helena. Kaiowá olhou, alarmado. Não atende. Pode ser rastreio. É minha irmã, disse Lucas, o coração batendo forte. Ele hesitou. O telefone parou de tocar. Um segundo depois, começou de novo. Toque após toque, insistente. Algo está muito errado, Lucas murmurou. Ele deslizou o dedo na tela e levou o aparelho ao ouvido. Helena? A voz que respondeu não era da irmã. Era grossa, áspera e tinha um sotaque carregado de cidade grande. Fazendeiro Lucas? Que sorte achar seu número no celular dela. Lucas ficou gelado. Quem é você? Cadê a Helena? Tá comigo, tá bem, por enquanto. A voz era calmante, mas de um jeito que dava medo. Ela é uma pesquisadora muito inteligente, tá me ajudando com umas leituras do terreno. O problema é que ela é teimosa, acha que a pesquisa dela, não entende que é um negócio meu. Ponha ela no telefone, agora. A ordem de Lucas saíra firme, mas por dentro ele tremia. Ouviu-se um ruído, e então a voz de Helena, tensa e com raiva. Lucas, não venha, é uma armadilha. O som de um esbarrão e a voz foi cortada. O homem voltou ao telefone. Viu? Teimosa. Olha, fazendeiro, a gente sabe que você tá andando por aí com um amiguinho indígena. Acha que é esperto. Eu quero o que ele carrega. Você entrega para mim, eu solto a pesquisadora. Todo mundo feliz. Lucas trocou um olhar com Kaiowá. O jovem tinha ouvido tudo. Seu rosto estava pálido de raiva e preocupação. Onde você está?
perguntou Lucas. Ah, não sou besta de dizer por telefone. Vou mandar uma localização para este celular em 1 hora. Você e o índio vêm sozinhos. Se eu ver qualquer coisa estranha, a moça geóloga vira um acidente de campo. Entendido? A ligação caiu. Lucas ficou parado, olhando para o telefone mudo. A fúria e o medo lutavam dentro dele. Não podemos entregar os fragmentos, Kaiowá disse imediatamente, sua voz trêmula mas decidida. Se ele pegar, destrói tudo. Eu sei, respondeu Lucas, a mente trabalhando a toda velocidade. E também não vamos entregar a minha irmã. Ele olhou ao redor, para a mata densa. Ele mandou a localização para este celular. Ele vai estar esperando por 2 homens chegando por uma trilha. Ele não vai esperar por um homem chegando sozinho por dentro do mato. Kaiowá entendeu. Eu vou por dentro. Encontro o lugar. Vejo quantos são. E eu vou chegar pelo caminho que ele espera, sozinho, para negociar, para ganhar tempo. É muito perigoso. Tudo isso é perigoso, Lucas disse pegando sua mochila. Ele falou em 1 hora. Precisamos nos mover. A localização chegou 20 minutos depois. Um ponto em um mapa, perto de uma área de antigas cavas, não muito longe dali. Era uma armadilha óbvia. Eles se separaram na borda de uma ravina. Kaiowá desapareceu entre as árvores sem fazer um único ruído. Lucas seguiu pela trilha mais aberta, seu passo pesado e audível. O local era uma clareira suja, com latas velhas e restos de fogueira. Havia uma caminhonete preta estacionada. 2 homens grandes de camisas caqui estavam ao lado do veículo. Um terceiro homem mais velho, careca e com uma cicatriz no queixo, estava sentado na traseira da caminhonete com a porta aberta. Era ele, o capitão Rocha, e Helena estava sentada em um tronco caído, com as mãos amarradas nas costas. Ela parecia cansada e suja, mas ilesa. Seus olhos brilharam de alívio e imediatamente depois de pânico quando viu Lucas chegando sozinho. O fazendeiro, disse Rocha com um sorriso que não chegava aos olhos. E o seu amiguinho? Não quis vir? Ele não vem, Lucas falou parando a alguns metros de distância. Solta minha irmã. Rocha riu, um som seco. Você não dita as regras. Cadê a pedra? Não tenho. Ele ficou com ela. O sorriso de Rocha desapareceu. Então você é inútil. Ele fez um sinal para um dos capangas. Vai dar uma volta com ele, até ele lembrar onde deixou. O capanga se aproximou, os nós dos dedos estalando. Lucas se preparou, seu corpo rígido. Foi quando um assobio agudo cortou o ar. O capanga parou confuso. Do nada, uma pedra do tamanho de um punho voou da mata e acertou a cabeça do segundo capanga que estava mais perto de Helena. O homem gritou e caiu de joelhos. No mesmo instante, Kaiowá surgiu da vegetação atrás de Helena. Ele tinha uma faca afiada na mão. Com um movimento rápido, ele cortou as cordas que prendiam seus pulsos. Corre! Ele gritou para ela. Helena não pensou 2 vezes. Ela se levantou e correu na direção de Lucas. O capanga atordoado tentou agarrá-la, mas Lucas avançou, dando um empurrão forte no homem que caiu de lado. Rocha estava de pé agora, o rosto vermelho de fúria. Ele puxou uma pistola da cintura. Parem, todos, ou eu abro buraco no índio. Kaiowá tinha se colocado entre Rocha e os outros, sua faca levantada. A situação estava congelada, perigosamente instável. Foi Helena quem quebrou o impasse. Ela se virou para Rocha, sua voz clara e cheia de desprezo. Suas leituras estão todas erradas, seu idiota. Você não está perfurando um depósito de gás, está perfurando direto em um campo de energia geológico instável. A próxima explosão não vai ser de gás, vai ser da Terra inteira. A dúvida passou pelos olhos de Rocha por uma fração de segundo. Foi o suficiente. Vamos, Lucas ordenou, pegando o braço de Helena. Os 3 viraram as costas e correram de volta para a mata, sumindo entre as árvores antes que Rocha pudesse reagir. Um tiro foi disparado, mas a bala passou longe, atingindo uma árvore. Eles correram sem parar, subindo o terreno, até o barulho da caminhonete ligando e os gritos de raiva ficarem para trás. Quando finalmente pararam, ofegantes, Helena olhou para o irmão, depois para o jovem índio ao lado dele. Lucas, o que está acontecendo aqui? Lucas respirou fundo. É uma longa história, Helena, mas agora você faz parte dela, e precisamos chegar a uma cachoeira antes deles. A fuga foi uma mistura de tropeços e adrenalina. Eles não pararam até o som da caminhonete desaparecer completamente e a mata os engolir de novo. Quando finalmente diminuíram o passo, Helena estava ofegante, os óculos embaçados.
Ela olhou para o irmão, depois para Caiová, que verificava os fragmentos de pedra embrulhados. Expliquem, agora, ela pediu, a voz ainda trêmula, mas firme. Lucas resumiu. Falou do jovem batendo a porta, da pedra, do nome do avô, das luzes. Falou da história de Caiová, dos guardiões, do coração da serra. Helena ouviu, seu rosto de pesquisadora passando do ceticismo para a incredulidade e lentamente para uma aceitação preocupada. Os meus instrumentos, ela murmurou, lembrando. Mediam picos de energia que não faziam sentido com qualquer modelo geológico. Eu pensei em gás, em minerais radioativos, mas era algo vivo. É a serra, disse Caiová simplesmente. Ela está sangrando energia, e o capitão Rocha está abrindo o ferimento. Precisamos chegar ao centro. Lucas interrompeu, abrindo o diário. O próximo símbolo, e o último antes do coração, é aqui. Ele apontou para um desenho de uma cachoeira dupla, com uma formação rochosa em forma de cabeça de cobra ao lado. Conheço este lugar. É profundo. Chamam de Cachoeira das Almas. A jornada até lá foi tensa e silenciosa. Todos sabiam que Rocha não desistiria. Ele conhecia a área das escavações e agora tinha mais motivo para persegui-los. Encontraram o terceiro fragmento escondido em uma fenda sob a cachoeira dupla. Desta vez, foi Helena quem tocou os fragmentos reunidos. Ela viu a memória não de pessoas, mas da terra. Uma visão de raízes brilhantes como veias pulsando sob as montanhas e um ponto de luz intensa e pacífica no centro. Quando a visão passou, ela estava chorando, sem saber por quê. É lindo, ela sussurrou. E ele quer perfurar isso. A última parte do diário era a mais difícil. Não era um mapa claro, mas uma série de símbolos que Caiová reconheceu como uma canção de orientação antiga. Ele cantarolou baixo, seguindo as direções que a melodia indicava em sua mente. Eles subiram, desceram, contornaram penhascos, até que chegaram a uma parede de rocha coberta por samambaias e cipós. O barulho de uma grande queda d'água era ensurdecedor aqui. A entrada está atrás dessa água, Lucas gritou para ser ouvido. A última pista é uma passagem secreta. Eles se espremeram por uma fenda estreita oculta por uma cortina de trepadeiras. Do outro lado, o mundo mudou. Era uma caverna imensa, iluminada por uma luz própria que vinha das próprias paredes, como se minerais fosforescentes estivessem entrelaçados na rocha. No centro, havia uma plataforma natural, lisa como se tivesse sido polida, e nela, depressões circulares formavam um padrão claro. O lugar onde os 4 fragmentos se encaixariam. O coração, disse Caiová em voz baixa de reverência. Mas o momento de admiração durou pouco. Que lugar impressionante! Uma voz ecoou na caverna. Do outro lado da caverna, por uma entrada maior que eles não tinham visto, entraram o capitão Rocha e seus 2 capangas. Todos estavam armados. Rocha segurava uma pistola com naturalidade. Parece que seguimos o mesmo guia turístico, ele disse com um sorriso vazio. Obrigado por juntar as peças para mim, economiza trabalho. Lucas, Helena e Caiová ficaram parados encurralados. Rocha, não faça isso, Helena disse tentando um último argumento racional. O que está aqui não é um recurso, é um sistema. Você ativá-lo sem entender é como ligar um reator nuclear com um martelo. Metáforas de cientista, Rocha respondeu desdenhoso. Tudo no mundo é um recurso, e este agora é meu. Ele apontou a arma para Caiová. O saco, joga aqui. Caiová olhou para Lucas. Havia desespero em seus olhos. Lucas deu um leve aceno de cabeça. Não havia escolha. Caiová jogou o embrulho de tecido no chão, no meio do caminho entre eles. Um dos capangas o pegou e entregou a Rocha. O homem abriu o embrulho. Os 3 fragmentos de pedra brilhavam, e a luz das paredes da caverna pareceu se intensificar, sintonizando com eles. Rocha riu, um som de triunfo. Ele caminhou até a plataforma central. Sem cerimônia, ele colocou cada fragmento em sua depressão correspondente. O 4º lugar, vazio, aguardava o fragmento que já estava lá, o que ele possuía há tempo. Ele tirou do bolso um 4º pedaço de pedra. O primeiro que roubou. Ele o encaixou. Por um segundo nada aconteceu. Então, um zumbido começou, tão baixo que mais se sentia nos ossos do que se ouvia. Os fragmentos brilharam com uma luz branca e quente. Linhas de energia correram entre eles, formando o desenho completo na pedra da plataforma. Vejam, gritou Rocha extasiado. É tecnologia, pura energia. A terra tremeu.
Não foi um tremor pequeno, foi uma convulsão. Pedras pequenas começaram a cair do teto. Das paredes da caverna, rachaduras luminosas se abriram, e delas jorrou não água, mas uma energia brilhante e amarela, que sibilava como fogo líquido. Não era belo, era furioso. A energia não se elevou com calma, ela irrompeu, destruindo a plataforma, formando um redemoinho de força bruta no centro da caverna. O sorriso de Rocha congelou e se transformou em pavor. Ele tentou correr, mas uma língua de energia brilhante atingiu o braço que segurava a pistola. Ele gritou, caindo para trás, enquanto a arma se desmanchava em metal derretido. O equilíbrio do coração da serra não tinha sido ativado, tinha sido violado, e agora sua fúria estava sendo libertada. O redemoinho de energia amarela crescia, sugando o ar da caverna. Os capangas de Rocha gritaram e correram de volta para a passagem, abandonando o chefe. Rocha, segurando o braço ferido, cambaleou atrás deles, seu rosto um misto de dor e terror. A ganância tinha sumido, só sobrou o instinto de sobreviver. A caverna inteira tremia. Pedaços maiores do teto começavam a desmoronar. Lucas, Caiová gritou, sendo puxado para o centro pela força do vento que a energia criava. Ele estava no chão, uma lasca de pedra tinha atingido sua perna. Tem que parar isso. Como? Lucas gritou de volta, segurando Helena que tentava se manter em pé. Só um guardião pode acalmar, alguém com o juramento no sangue, alguém que não queira o poder, só a paz. O olhar de Caiová era desesperado, mas claro. Ele estava olhando para Lucas. Lucas olhou para o núcleo da fúria. A energia não era má, era como um animal selvagem, ferido e assustado, atacando tudo ao redor. Ele lembrou da visão do avô. Do sangue caindo sobre as pedras em um juramento de proteção, não de domínio. Ele não era um xamã, não era um guerreiro, era um fazendeiro, mas era o neto de Aracu. E aquela terra, aquela serra, era sua casa. Fiquem aqui, ele ordenou para Helena e Caiová. Lucas, não! Helena tentou segurá-lo, mas ele se soltou. Lucas não correu. Ele caminhou em direção à tormenta. A força do vento tentou empurrá-lo para trás. O calor era intenso. Ele focou nos fragmentos no centro, agora fundidos em um único artefato pulsante. Ele não pensou em riqueza, não pensou em poder. Pensou no rio Salobra correndo limpo. Pensou na sombra das árvores da sua fazenda. Pensou no rosto do avô e no rosto assustado de Caiová na sua porta. Pensou na irmã, que voltou para ele. Quando chegou perto do artefato, ele não tentou pegá-lo. Ele ajoelhou. Por favor, disse Lucas, sua voz sumindo no rugido, mas as palavras saindo de seu coração. Acalma. Esta é a tua casa. Esta é a minha casa. Eu não vou te machucar. Eu vou te proteger. Ele estendeu as duas mãos e colocou as palmas sobre a superfície brilhante do artefato. Não houve explosão. Houve uma pausa. O tremor parou. O rugido da energia baixou para um zumbido e depois para um silêncio profundo. A luz amarela furiosa começou a mudar. Suavizou, tornou-se dourada, depois esbranquiçada, como a luz do sol da manhã. Essa luz suave envolveu Lucas, depois fluiu para fora, tocando as paredes rachadas da caverna. Onde a luz passava, as rachaduras se fechavam, não com pedra, mas com um brilho suave que depois desaparecia. A luz tocou Caiová e o sangue de seu ferimento parou. A dor em seu rosto se foi. Então, uma figura começou a se formar na luz ao lado de Lucas. Era uma impressão, um contorno feito de pura claridade. A figura de um homem mais velho, de ombros largos, Aracu. A figura olhou para Lucas. Não havia palavras, mas uma sensação inundou Lucas. Era um sentimento de orgulho, de gratidão, de missão cumprida. A figura de luz inclinou a cabeça. Então, ela e toda a luz suave começaram a se recolher, a ser absorvidas de volta pelo artefato no centro. Com um último pulso tranquilo, o artefato completo começou a rachar. Não com violência, com delicadeza, como uma flor que se fecha. As rachaduras se espalharam e, em silêncio, toda a estrutura se desfez em um pó fino e brilhante, que caiu sobre a plataforma e depois se apagou, virando pó comum. A caverna estava escura novamente. Só a fosforescência natural das paredes iluminava o local. O silêncio era absoluto. Helena correu até Lucas, que ainda estava de joelhos. Lucas, você está bem? Ele estava. Não havia uma marca nele. Só uma paz profunda, como a que ele sentia depois de um longo dia de trabalho bem feito. Ele assentiu. Caiová se arrastou até eles, seu rosto molhado de lágrimas. Você acalmou o coração. Você cumpriu o juramento. Lucas ajudou Caiová a se levantar. Os três se olharam.
A ameaça havia acabado. O artefato não existia mais. Rocha tinha fugido, provavelmente para nunca mais voltar. Eles saíram da caverna passando pela cortina de água. Lá fora, a serra estava quieta. Os pássaros cantavam. O ar cheirava a terra molhada e limpa. Ninguém falou durante a longa caminhada de volta. Quando a fazenda Serenidade apareceu ao longe, Lucas parou. Caiová olhou para ele. Eu volto para a minha aldeia, conto o que aconteceu. O segredo está seguro. Diferente. Helena colocou uma mão no ombro do irmão. Eu tenho muito o que pensar, muito o que estudar de um novo jeito. Lucas olhou para os dois, para o jovem que se tornou um irmão, para a irmã que voltou para casa. A guarda acabou, disse Lucas, mas a proteção não. Esta terra ainda precisa de olhos. Os meus, os seus. Ele olhou para Helena, e os da ciência também. Caiová sorriu, um sorriso verdadeiro e leve. Uma nova guarda, não para uma pedra, para a vida. Lucas assentiu. A casa estava à frente. Trovão vinha correndo pelo campo, latindo de alegria. A vida quieta tinha ficado para trás. No seu lugar, havia uma vida cheia, com uma nova família e uma nova missão bem mais simples: cuidar de casa.